A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condensáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Paulo está avisando Timóteo que, olha, na igreja tem muita gente, tem idosos, tem idosas, tem os adolescentes, tem as adolescentes, tem várias faixas de idade, e cada uma tem uma cabeça, cada uma tem um posicionamento, cada uma tem uma atitude, e quando você for repreender, se houver caso de repreensão, você trate como a pais e como a irmãos. Com o quê? Com amor, com sabedoria. Você não vai sair xingando como certas pessoas fazem. Você é isso, você é aquilo, e sai gritando, não sei o quê, maltratando. Não é assim. Somos uma família, é claro que como família, como irmãos, como pais, você está me aborrecendo. Isso é normal. Depois você está lá abraçando, beijando. É assim. Você chama a atenção com cuidado, porque tem gente que aguenta pancada. Tem outros que só de você olhar feio já é motivo para sair da igreja. Portanto, tem que tomar cuidado com as pessoas. E ele está falando das viúvas. Quando as viúvas, verdadeiramente viúvas, que não têm um filho, que não tem uma filha, que não tem quem socorra, está só, o que você faz? Olha, dedique-se à igreja. Não se preocupe mais com família. Agora, preocupe-se com a sua vida espiritual. Mas a jovem é diferente, a jovem quer se casar. Então, case-se. Case-se debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus. Não arrume qualquer pessoa, porque tem muita gente dentro da igreja dizendo: eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, e não é nada. É lobo em pele de cordeiro. É lobo que vem para destruir, para tragar. Até mesmo pessoas que se dizem pastores tiram ovelhas do aprisco para deixar onde? Jogada por aí.
Olha, a pessoa está seguindo os caminhos de Deus, está na direção de Deus, vem um pastor dizendo que é pastor e pega essa ovelha, leva embora e cadê a ovelha? Está fazendo o que agora? Está no mundo, jogada, praticando o quê? Fornicação. Tá certo isso? Tem que tomar cuidado. A gente não pode chegar diretamente e falar: olha, isso é assim, é assado. Em primeiro lugar, por quê? Você está difamando uma pessoa. Em segundo lugar, a pessoa não te dá crédito, não acredita no que você fala. Isso é o pior de tudo. Por isso, Paulo está dizendo: quem é verdadeiramente viúva, olha, a igreja ampare, mas se tiver condições de um filho, um neto tomar conta, que o filho e o neto tome conta. Por quê? Para não sobrecarregar a igreja. É claro que se a minha igreja fosse milionária, é diferente, mas a minha igreja é pobre, então não tenho condições. Uma que eu só tenho uma viúva na igreja, então a dedicação é toda para ela, mas ela trabalha, ela tem a sua vida, ela ajuda na igreja, ela tem o trabalho material dela, ela tem o trabalho espiritual dela, ela tem uma congregação para dirigir, é uma exceção. Mas tem outras que entram por necessidade, estão ali por causa da necessidade delas. Então, cabe o quê? Vigia, analise, olhe, pese na balança. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, realmente precisa? Está abusando da igreja? Não está? Porque eu conheço pessoas que vão para a igreja para abusar. Não, eu quero, vira as costas, daqui um mês volta, eu quero. Aí não dá, né? A gente ajuda por consideração, não por merecimento. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Paulo está dizendo: olha, os presbíteros, as pessoas que se afadigam na palavra e no ensino, ou seja, eu aprendo, eu pesquiso, eu leio, eu vou tirar dúvidas com quem tem sabedoria, com quem tem entendimento, com quem tem conhecimento, vou tirar minhas dúvidas, vou aprender para fazer o quê? Para ensinar. Eu não vou ensinar daquilo que dá na minha cabeça e vem para a minha língua aí, eu solto o que eu quero. Nada disso. Tem gente que lê um versículo da Bíblia, acha que é isso, é aquilo outro, e sai esparramando por aí o que nada entendeu. E quem não tem conhecimento acha que é verdade e continua esparramando um monte de coisa. Aí fala que pastor é ladrão, que não sei o que, que mais não sei o que lá. E Paulo está dizendo: aquele que se dedica à obra, que ele tenha um salário digno, um salário justo. Tem gente que não faz outra coisa senão dedicar-se à obra do Senhor. Aí é diferente. Ele vive o quê? De um honorário que a igreja dá para ele. Conheço pastores que simplesmente se dedicam à obra. Pastores que já tomaram conta de mais de 100 igrejas. Era um pastor regional. Ele tinha um salário para isso. Ele tinha um carro, ele tinha um meio mais prático de locomoção, porque são muitas igrejas, são vários lugares que eles têm que estar praticamente o dia inteiro rodando. Vai, fica um dia, vai
um outro fica uma semana, vai um outro fica um mês, dependendo do que. Então, ele não pode estar fixo no local de trabalho para ganhar o pão dele de cada dia. A igreja tem que manter. E como que a igreja mantém? Recebendo os dízimos e as ofertas das pessoas. Então a igreja tem a manutenção com rede elétrica, com rede hidráulica, os impostos da igreja, as despesas com o material de limpeza, um monte de coisa. E ajuda também, que a igreja compra, às vezes, cesta básica para dar para quem precisa. Ah, vive de doações. Sim, às vezes a pessoa não tem como doar. Então a igreja separa uma quantia que depois é registrada para ir para o contador, prestar conta do que gastou, um monte de coisa. Olha, é água, é luz, é telefone, é manutenção da rede elétrica, é a rede hidráulica, porque a luz e a água não são de graça, alguém tem que pagar. Então tem que ver tudo isso. É um pedaço de telha que quebrou, é uma janela que quebrou, é um conjunto de copo que tem que comprar para a igreja, é muita coisa. Então, fora isso, alguém se dedica 24 horas para a igreja. Ah, mas o pastor trabalha, ele só tem tempo à noite. O tempo do pastor é reduzido, mas o pastor que tem 24 horas de disponibilidade para a igreja tem que manter ele. E também não é, porque o pastor não trabalha, ele tem direito a um descanso, ele tem direito a um momento para ele, porque senão ele acaba ficando doente. Cuida de um, cuida de outro, cuida de outro. É verdade que isso é prazeroso, você sair daqui para tomar um café na casa de um, depois almoça na casa de outro, vai tomar um café na casa de um terceiro, vai jantar na casa de um quarto, vai fazer um culto na casa à noite. É diferente, mas além do café, do almoço e da janta, o que acontece? Tem uma oração, tem aquele aconselhamento espiritual, tem aquela visita espiritual e depois o café, isso se o pastor não tiver em consagração, que é muito raro o pastor não estar em consagração. Então ele vai o quê? Não, eu vou numa casa, eu vou preparado, porque se eu encontrar alguma coisa diferente ali, eu estou preparado, eu estou debaixo da cobertura de Deus. Paulo está dizendo: não imponhas precipitadamente as mãos em alguém. Você não sabe o que essa pessoa é. Você não sabe como que essa pessoa está. Impor as mãos, consagrar a pessoa, sabe? Analise, não faça as coisas a olho, peça direção a Deus. E olha, tem gente que faz boas obras, tem gente que não faz. Então, você vai analisando as pessoas, não tire conclusões de uma, não tire conclusões de outra, porque as obras, tanto boas quanto as más, uma hora elas aparecerão. E aí você vai saber quem é, quem não é, quem faz e quem não faz. E a esses você honra ou desonra. Capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma, nem podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, confessando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Os senhores dos servos, servos crente, senhores crente, os dois irmãos, mas um não respeitando o outro, um abusando do outro, um humilhando o outro, e assim vai. Não, justo para um e para com o outro. Meu filho, eu preciso que você faça tal coisa. Meu filho, eu preciso de um funcionário. Para tal coisa, a função é essa, o pagamento é esse. Você aceita? Ah, Senhor, eu precisava de um pouco mais. Mas não tem capacidade, não está preparado para aquilo. O que o patrão faz? Eu vou te contratar para tal coisa, eu vou te dar treinamento, eu vou te dar suporte, você vai ser promovido, você vai ter um salário melhor, mas vai começar por aqui e vai ter que se esforçar para fazer o melhor. E o empregado, respeitando o patrão que é evangélico também, vai agir o quê? Corretamente, decentemente, honestamente, para que Deus conceda mais entendimento, mais graça, ele vai subindo, vai aprendendo mais, vai ganhando mais e assim por diante. Tem que se esforçar, tem que fazer o bem. Não é para abusar. Ah, porque é crente, eu vou pisar, porque não sei o quê. Não. Ah, porque é irmão da igreja, não vou obedecer. Também não. Tomar cuidado com essas coisas. Os falsos mestres e o perigo das riquezas. Muita gente fala, eu sei, eu sou, eu faço, eu aconteço, e não é nada, não faz, não acontece, se Deus não permitir. Eu procuro ensinar o que Deus me ensina. Fora isso, às vezes eu até falo coisas que não deviam ser faladas, mas eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês sigam a palavra de Deus. A minha preocupação aqui é a mesma de Paulo. Procurem aprender, leiam a Bíblia. Eu, há um tempo atrás, eu comentei, eu estou fazendo um vídeo para quê? Para mim é tempo perdido. Só que Deus falou assim, é como se Deus tivesse falado para mim, olha, a minha palavra não está aí? Tá. E quem lê? Quem se preocupa em conhecer? Então faça a mesma coisa. Você não está lendo? Você não está aprendendo? Então faça a mesma coisa. Leia, aprenda e procure ensinar. E vê quem quer. Aí eu mudei um pouco o meu modo de pensar. Mas porque é chato você se preocupar em ensinar a palavra do Senhor? Não, não tenho tanto conhecimento assim, mas o que eu tenho eu procuro passar. Olha,
aprendam, façam direitinho, sigam o caminho do Senhor, recebam Jesus como Salvador. Desde Gênesis até agora nós estamos vendo quem é Jesus, por que que Jesus veio, né? Ele veio em forma de homem, ele veio para que se cumprisse as Escrituras, ele veio para quê? Para ensinar a respeito do reino de Deus, e ele está avisando, eu volto, tal dia, tal hora, que eu também, por enquanto, não sei, eu vou voltar. Então vocês estejam atentos a esse dia. E quem se preocupa? Quem está dando atenção para isso? Jesus, agora ele vai voltar como juiz. Ele veio para ensinar, para corrigir, mas agora ele vem como juiz. Você fez certo, é galardão. Você fez errado, é repreensão. Morreu o assunto aqui. Por isso, tomar cuidado. Ah, a riqueza. Não, porque eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Para quê? Para você comprar jet ski, passar o dia na praia, para você passar a noite na balada. Não, não é assim. Deus te deu riqueza, Deus te deu sabedoria para você dividir com o teu irmão. Eu tenho falado várias vezes, Senhor, meu irmão passa uma certa necessidade, eu devo ajudar? Em primeiro lugar, eu sou crente, não sei o que, estou passando fome. Davi já disse lá atrás, velho sou, moço já fui. Em toda a minha vida, nunca vi um justo mendigar o pão. Né? Não um justo e nem a descendência mendigar o pão. Muito bem, por que está mendigando? Alguma coisa errada tem. Senhor, a pessoa me pediu ajuda, eu devo ajudar? Espera a resposta de Deus, que será sim ou não. Se for sim, com quanto? Como que eu devo ajudar? Deus vai falar, assim e assim. Se for não, nem pergunte duas vezes, Deus já falou não. Eu morro de dó. Eu paro, às vezes, para ir no mercado, a pessoa chega, me arruma R$ 5, compra isso para mim, compra aquilo. Infelizmente, eu sei que ele vai fazer o quê? Comprar droga. De alguma forma, ele vai se desfazer. Eu quero um pacotinho de bala para vender. Eu dou o pacotinho de bala, ele troca por R$ 5 e vai lá e compra droga. É complicada a coisa. Né? Eles não sabem o que fazem para tirar o dinheiro da gente. Onde você para, eles querem um trocadinho para comprar droga. Se não fosse isso, até teria prazer em ajudar. Mas eu não ajudo, eu fico o quê? Com o coração partido, porque ele está pedindo, ele não está roubando, mas está pedindo por uma coisa errada. E assim, às vezes, Deus age conosco. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Para quê? O que você vai fazer com isso? Vai ter boa utilidade? Não, então não te dou. É assim. Então você tem que se colocar no lugar de Deus. Para que Deus vai me dar uma coisa que não vai me fazer bem? Deus está te dando muito, então você peça direção para Deus para usar, porque você gastar a sua riqueza com o mundo é uma coisa, quando você precisar, o mundo não vai te retribuir. Agora, você gastar a sua riqueza com Deus é diferente, Deus te devolve em dobro e abençoado. É essa a diferença que vocês têm que ver, tá? E Paulo continua o seu apelo para com Timóteo. Olha, você agora é um homem de Deus. Foge das intrigas, das fofocas, das contendas, das difamações. Fica longe de tudo que te contamina. Seja verdadeiramente um homem de Deus. Tome cuidado com as coisas, tá? Então, e você também, tudo que eu estou ensinando para você, ensina para os ricos, para que eles ajudem uns aos outros, principalmente os irmãos da fé, e que os irmãos da fé não sejam abusadores, exploradores, tá? Aproveitadores, o que tem muito por aí. Então, tomar cuidado, porque a partir de agora você é um obreiro, você está na direção de uma igreja, você está coordenando uma congregação, por isso, cuidado dobrado.